Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 23 de janeiro, né? De 2024. Estamos começando mais um programa Momentos que Ele Cresça, que eu diminua, que é em João 3:20, amém? Hoje a palavra que o Senhor nos deu é uma palavra bem conhecida, né? As pessoas gostam muito de pregar ela, que está em 2 Reis 4, que é o azeite da viúva. Mas como vocês sabem, quando a gente prega um capítulo, a gente prega ele por inteiro, tá? E esse capítulo é dividido em quatro partes, então a gente vai pregar as quatro. E ainda tem um complemento que o Senhor nos deu, que tá em 1 Reis também. Vamos que vamos? Primeiro a gente começa com a oração, vamos falar com Deus. Aquele que fez os céus e a terra, e aqui hoje o céu está chuvoso. São exatamente... Nossa, meu relógio parou. Parou 3 horas da manhã? Que horas são? 7:05. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, meu Deus, eu entro na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. E eu te peço, Senhor Deus, que nessa hora o Senhor possa estar visitando, Pai, o meu lar, a família, o ministério, chamado, aquilo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Deus, eu te peço também, Senhor, que o Senhor possa trabalhar no meu coração, tirando, Pai, aquilo que não te agrada, aquilo, Pai, que não glorifica o Teu nome, Senhor Deus, que o Senhor possa estar tirando da minha vida. Oh, meu Deus do céu, eu quero cada dia mais diminuir na Tua presença para que o Senhor cresça. Ah, meu Deus, eu quero ser usada por Ti, Pai, com humildade, com santidade, com temor e tremor. Ah, papai querido, porque eu sei que eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Ah, Senhor, então me perdoa, Pai, se eu pequei no falar, no agir, no comportamento. Deus, Senhor, não deixa mudar a minha essência é essa contigo, Senhor Deus, que essa essência vai até o final da minha vida. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, até aqui o Senhor tem me ajudado, tem me sustentado. Senhor, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado. Deus apresenta a vida daquela pessoa que está do outro lado ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, que o Senhor possa estar mudando a história, que o Senhor possa estar salvando, estar libertando. Porque a mudança começa, nasceu de como, Naira manda sai, através da tua palavra. É do ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Aleluia. Então alcança, Senhor Deus, que haja encontro, que haja libertação, que haja conversão, trabalha na mente, no coração, entra com providência, entra com socorro. Deus, visita, Pai, o celeiro, visita o armário, Pai, dessa pessoa, Pai. Ah, Deus, visita essas contas, Pai, que estão ali, Pai, ela não sabe como vai fazer para pagar, mas que o Senhor possa mudar a história, que o Senhor possa, Pai, neste dia, fazer com que aconteça um milagre na vida dessa pessoa, Pai, na vida, Pai, ora, manda sude comandar, manda sai dessa pessoa que necessita de um milagre, que necessita de um socorro. Deus, se for enfermidade, que o Senhor possa mudar a história, que o Senhor possa socorrer, curar, libertar. Eu não sei, Pai, mas que o Senhor possa livrar. Deus, se estiver sofrendo, Pai, alguma perseguição, alguma calúnia, eu não sei o que o Senhor pode fazer, mas o Senhor pode mudar a história, isso eu sei, porque o Senhor é perito em mudar a história naqueles que te confia, Pai. Muda a história. Senhor, eu apresento também os hospitais, os presídios, os leprosários, os três poderes. Deus, pessoas que estão em hora de parto, pessoas que estão com dores, pessoas que estão na cirurgia, visita, Pai, visita o INSS. Quantas pessoas esperando uma resposta de aposentadoria e são negadas. Deus, muda a história, Pai, muda o cativeiro. Deus, visita, Pai, as estradas, as BR, visita, Pai, o mar, visita o ar. Livra, Pai, dos acidentes nos transportes. Deus, neste dia, toma, Pai, as crianças que estão de férias, guarda, livra do acidente, livra do homem mau, violento, sanguinário, do pedófilo, da bala perdida. Deus, visita as igrejas também, Pai, para que venha pregar a tua santa palavra que liberta e que cura. Deus, tira a idolatria, tira a mentira, tira a prostituição dos púlpitos, Pai, das igrejas do nosso país e do mundo. E entra, Pai, com um avivamento neste último tempo do século, Pai. Derraçou de Comanai, do século 21. É o que eu te peço, Nerraçou, nesta manhã, do dia 23 de janeiro de 2024. No momento que ele cresça, que eu diminua. João 3,30. Amém. Amém, Senhor. Amém. Palavra de hoje. Então, a palavra de hoje a gente já falou que está em 2 Reis 4. O título da minha palavra, da minha Bíblia é O Milagre do Azeite. Certo dia,
A mulher de um dos discípulos do sacerdote foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muito. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais um. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: Vá, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia, Pai. Na raçuda, como ela dia 23 de janeiro de 2024. Deus, eu peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor só venha falar ao meu coração, ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem para falar. Deus, que eu não venha falar aquilo que o Senhor quer, mas aquilo que o Senhor tem para nos ensinar neste dia. Espírito Santo de Deus, me ajuda e me capacita, que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Deixa Jesus crescer e deixa a gente diminuir, né? Igreja, essa palavra é uma palavra bem conhecida. Você viu que a palavra fala do milagre do azeite. Esse milagre do azeite, ele acontece de repente, pode-se dizer assim. De repente por quê? Porque essa viúva, ela tinha perdido seu marido. Seu marido era quem sustentava a sua casa. E o marido dessa viúva, ele era um servo de Deus. A gente vai ouvir falar do marido dessa viúva em 1 Reis 18. Não com Eliseu, mas com Elias, né? A gente vê que no 18 vai falar bem assim. Vamos lá. O título é 1 Reis 18. Elias e Obadias. A gente vai ler a história para você entender o porquê, né, do azeite desceu na casa dessa viúva. Diz assim, Elias e Obadias. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, estava em seca na época, né? A palavra do Senhor veio a Elias: Vá, apresenta-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Abadias, que era Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito a Deus. Olha o detalhe, ele temia a Deus. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes fornecia comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividir o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá e diz ao seu senhor: Elias está aqui. O que fiz de errado? Perguntou Obadias. Para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei meu senhor não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirma que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiriam encontrar-te. Mas agora me diz para ir dizer ao seu senhor? Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude, desde moço ele servia a Deus, né?
Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em 50, cada uma, e abasteci de comida e água. Agora me dizes que vai dizer ao meu senhor Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje me apresentarei a Acabe. Eita Deus, você entendeu? Oh meu Deus, meu pai, obrigada por essa palavra. Aquela viúva, né, que a gente acabou de ler, que seus filhos iam levar escravos, ela era esposa de Obadias. Obadias era temente a Deus. Obadias trabalhava para quem? Para Acabe e Jezabel. E nessa época, quando Elias disse que não haveria chuva, ela começou a matar os profetas do Senhor, né? Então Obadias, ele vai e esconde 100 profetas. Ele cuida de 100 profetas durante 3 anos, né? 3 anos ele cuidando desses profetas, né? Aqui fala, né? Depois de longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, né? Vai daqui. Então, ou seja, durante 3 anos, porque nesses 3 anos, Elias, ele ficou aonde? Elias ficou no riacho de Querite, onde ele era alimentado pelos corvos. Os corvos lhe levava pão e carne, né? Todos os dias, tá no 17 isso. Mas é interessante, igreja, que Deus usou Obadias para cuidar. Então, e detalhe, Obadias ficava dentro da casa do inimigo. Obadias trabalhava na casa de Acabe, Obadias trabalhava para Jezebel. Enquanto o povo fora não tinha o alimento, mas na casa do rei tinha que ter. Na mesa do rei tinha, né? Então, Deus usou Obadias para tirar da mesa do rei para levar para o povo. Então, é algo muito interessante, né? No meio das dificuldades, Deus sempre vai preparar um cenário para sermos abençoados. Sempre tem um homem e mulher de Deus, igreja. Se você serve a Deus de verdade, Deus sempre vai levantar alguém para te abençoar. E aí, daqui a pouco, Acabe manda chamar ele e falar assim, ó, vamos procurar, para a gente acha alguns matos para dar para os animais, para que a gente não possa sacrificá-lo. Mas você vai de um lado, Obadias, eu irei de outro. Nisso, ambos se separaram. E quando Obadias vai andando, Obadias encontra quem? Elias, né? E ele pergunta, és tu, meu senhor? E quando ele vê Elias, ele se joga no chão. Olha, humildade, né? Humildade. Não estou dizendo para você se jogar aos pés do seu pastor, da sua pastora, não. Eu estou falando aqui que ele reconhecia Elias como profeta de Deus, né? E ele teve a humildade de se lançar aos pés de Elias, né? E Elias responde no outro, sou Elias. Sou, respondeu Elias. Vai dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Ele manda ele dizer ao Senhor para ele vir, né? Ele queria conversar com ele. E que ia se entregar, que ia conversar com Acabe, né? E aí, Obadias sente de temor. Ele fala, mas Senhor, o que eu fiz de errado para que me entregues teu servo Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor teu Deus que não há uma só nação onde ele não te procura. Olha, Senhor, o rei, e sempre que uma nação, né, fala que não te viu, ele manda jurar. Mas agora dizes para ir dizer ao meu Senhor, Elias está aqui. Aí ele sabia que o Espírito do Senhor era com Elias, né? Ele disse assim, eu não sei para onde o Espírito do Senhor Deus vai te levar, né? Eu poderá levar-te daqui quando eu for. E Acabe vindo te encontrar e me matar, né? E eu sou o servo, eu sou o teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Ele falando, eu sirvo a Deus desde quando eu sou jovem até hoje, né? Sou velho e não desviei da presença do Senhor. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezebel matava os profetas? Que eu os escondi, 100 profetas, 50 em cada caverna e alimentava cada um? Agora me diz que vai dizer ao meu Senhor, ele está aqui, ele vai me matar. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então, igreja, o que acontece? Ele jurou, né? Que não vou sair daqui não, vou me apresentar a Acabe, porque Deus mandou. Elias falou, porque no versículo 1, Deus mandou, vá apresentar-se a Acabe. Né? Então, igreja, é muito sério, né? É muito sério porque
Obadias era um servo de Deus, né? Em meio à perseguição, ele escondeu os profetas do Senhor e ele alimentava. Então, assim, ele não teve medo, né, de fazer o que era certo perante os olhos do Senhor. E nós não devemos nos prostrar quanto o que é errado. Homem e mulher de Deus sempre vai fazer o que é certo. Se você está no meio corrompido, se você é homem e mulher de Deus, você não vai se corromper, né? Você vai manter a sua postura, o seu caráter, né? A sua fidedignidade, a sua fidelidade a Deus, que é o mais importante. E na hora certa o Senhor vai te honrar, né? Então, o que Obadias fez refletiu anos depois sobre a vida da sua família. Porque certo dia a mulher de um discípulo, ó, ainda fala assim, ó, certo dia, começa assim, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Tá entendendo? Então, assim, aquilo que você planta hoje, a sua descendência colhe no futuro, igreja. Entendeu? Aquilo que o homem semear, ele vai colher. O que você está semeando? Você é uma mulher contendeira, fofoqueira, falsa, mentirosa, perversa, caluniadora? Você é uma Jezabel da vida? Você é um Acabe da vida? Hã? Ou você é um Obadias? Hã? Um servo do Senhor que serve a Deus de verdade? Porque Acabe e Jezabel está cheio. Igreja, Acabe e Jezabel está cheia no mundo. Está cheio nas igrejas. O pior é nas igrejas. Acabe e Jezabel reina. Reina. Né? E não pode. Tem que ter Obadias. Homem de Deus que ajuda. Que alimenta. Que consola. Ei, da mandaçô de comanai. E tem que ter Elias, tem que ter Eliseu que enfrenta Acabe, que enfrenta as situações, né? E aí diz aqui que ela vai falar com Eliseu, né? Meu marido morreu, tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor e quer levar os meus filhos, né? E eu não tenho, vou ficar sem os meus filhos, já perdi meu marido, agora eu vou ficar sem os meus filhos, eles vão como escravo. E aí Eliseu falou assim, como eu posso te ajudar? O que você tem na sua casa, né? E ela fala assim, diga a mim, o que você tem? E ela fala assim, e ela respondeu, tua serva não tem nada, nada. Mas aí logo em seguida, além de uma vasilha de azeite, tipo assim, eu não tenho nada. Tipo, eu não tenho farinha, eu não tenho alimentos, mas eu só tenho um pouquinho de azeite, é o que eu tenho. Além de uma vasilha de azeite. Olha só. Igreja, esse nada aqui, a gente sempre tem alguma coisa. A gente sempre tem alguma coisa, igreja. A sua fé, a certeza, alguma coisa você tem. Entendeu? Para Deus fazer um milagre. A confiança, a certeza. Sempre você vai ter alguma coisa, né? E ela tinha fé, um pouquinho de azeite, né? E ela foi atrás do homem de Deus, porque ela sabia que só ele poderia resolver. Só ele poderia interceder a Deus por ela, né? Então, disse Eliseu, vá, peça vasos emprestados, muitos vasos, né, aos teus vizinhos, né? Então, ela foi e pediu vasos emprestados aos seus vizinhos e entra na tua casa e fecha a porta. E tu e teu filho, dos teus filhos, e vai descendo o azeite. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Aê, xaramanda sudecoma, né? Vamos conjecturar assim. Enquanto você der lugar para o Senhor, tem azeite. Enquanto tem azeite, não vai faltar fé. Enquanto não faltar fé, não vai faltar. O Deus de Hassudecomanai, Deus vivo na tua vida. O Espírito Santo de Deus hoje se faz presente na minha vida. Naquela época ele vinha sobre alguém. No entanto que Obadias tinha medo do Espírito de Deus, né? Tirar Elias e levar, né? A gente está falando de Elias, mas aqui é de Eliseu. Mas hoje nós temos o Espírito do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. Nós temos o sangue de Jesus, nós temos o nome de Jesus. Não deixe faltar. Você sempre deve ter um pouquinho de alguma coisa de fé, de confiança, um testemunho, alguma coisa que Deus fez na sua vida. Não deixe apagar, não deixe se acabar, né? E aí diz que ela foi enchendo, né? E aí diz no 6, 4, 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma vasilha.
Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Enquanto tiver vasilha, enquanto tiver eu e você, pessoas, para o Espírito Santo de Deus ser derramado, ele vai derramar. Enquanto a gente der lugar para Deus, ele vai nos encher, igreja. Mas enquanto dermos lugar para o Senhor, ele vai nos encher de fé, de esperança, de convicção que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele foi, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, né? Já acabaram, né? O meu azeite, o teu, só pode acabar aqui na terra, depois que nós estivermos feito tudo e o Senhor nos recolher para ti, né? Para termos uma vida com Cristo, né? E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderá viver do que sobrar. Então, a história dela foi mudada, né? Ela viveu do que sobrou. Aquilo que o marido dela fez, igreja, né? Com os profetas, Naranda Suda como Nairamandasai, foi refletido na vida do seu filho, da sua esposa, né? Ele não se fazia mais presente, Obadias, mas ele deixou de Suda como o maior bem que alguém pode deixar para uma família é Jesus, Deus, o Espírito Santo. A confiança em Deus, servir a Deus é a melhor coisa. Porque a igreja, pela dificuldade que você esteja passando, você sabe onde você buscar. Na casa do Senhor, nos pés de Jesus. Nessa época, Jesus, a gente sabe que a gente está no Velho Testamento, né? Jesus veio no Novo. Mas aqui ela sabia para quem ela ia buscar, porque o Espírito do Senhor vinha sobre alguém. E o Espírito do Senhor que estava sobre Elias, agora estava sobre Eliseu. E ela via a diferença, então ela foi buscar a presença de Deus no lugar certo, né? Então nós temos que buscar a presença do Senhor no lugar certo. Igreja, nós não temos que buscar a presença do Senhor em qualquer lugar, né? A presença do Senhor que nos alimenta hoje é a palavra de Deus, né? É o próprio Cristo, que é a palavra, né? Se alimente daquilo que vai te dar fortalecimento, fé e esperança. E é a palavra. E aí, aí ela foi, vendeu, pagou as dívidas dela e ainda sobrou. A Bíblia não fala quanto sobrou, mas eu quero que sobrou muito para ela viver até o tempo melhorar, até seus filhos, né, voltarem a trabalhar, se casarem, terem família. Então eu creio que Deus mudou a história dessa viúva. E Deus vai mudar a sua história nessa manhã se você confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Ela confiou no homem de Deus. E você confia no Deus que fez os céus e a terra? Então fica firme que a tua história vai mudar. Você já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nessa época, o Espírito parava sobre alguém. E quando parava sobre alguém, essa pessoa era usada por Deus, né? Mas hoje todos nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz assim, vós tendes a unção do Santo. Todos nós temos a unção do Espírito Santo de Deus, amém? E detalhe, porque no Salmo 37, 25 diz assim, nunca vi um justo mendigar um pão nem a sua descendência, né? Agora vamos para a segunda história, que está a ressurreição do filho de Sunamita. Certo dia, foi a Suneia onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela dizia ao seu marido, sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira. E uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. E um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. E ele mandou seu servo Geazi chamar Sunamita. Ele a chamou, e quando ele a veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ó comandante do exército? Respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem filhos, e seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo, e Geazi chamou, ela veio à porta, e ele disse, por volta desta época, o ano que vem, você estará com o filho nos braços. Que lindo, que bênção, né?
E ela contestou: não, meu senhor, não, não iluda a tua serva, ó homem de Deus, né? Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. E vou e volto. E ele perguntou: mas por que hoje não é lua nova, nem sábado? E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só para quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro. E perguntou a ela: está bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. E respondeu Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela abraçou seus pés. Geazi veio afastá-lo, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-o em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Tá no 30, vamos pro 31 agora. 4:31. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa lá em cima, no 32, quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. Depois deitou-se o menino boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, e então pegou o filho e saiu. Eita, igreja, 7 vezes o menino espirrou. 7 vezes, né? Então, a gente vê o cuidado de Deus, né? Essa história é a história da sunamita, uma mulher muito generosa, altruísta, porque ela viu o homem de Deus, né? Sempre passar ali em Sunem, sempre que ele passava, ela ficava observando, né? E detalhe, a palavra diz no começo: certo, olha só, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Ela era rica, né? E ela insistiu: venha tomar um café em casa. E sempre que ele passava, ela chamava. E ela se preocupou, né? Olha, o profeta está sempre aqui. Eu vou preparar-lhe um quarto, vou colocar uma cama, né? Uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele estudar, porque ele vem fazer a obra. Eu vou zelar dele, né? Então ela fez. E aí quando ele vai a Sunem, ele passa lá e ela lhe leva ao quarto, mostra ali o quarto, né? E aí quando Eliseu chegou ao quarto e se deitou, aí ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então, ela recebia bem os profetas de Deus, né? Igreja, tem gente que é generosa, igreja, mas tem gente que não é, né? Ela conseguiu observar aquilo que muitos não viam, né? Que ele estava ali, ele era um santo homem de Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele,
né? Mas ele deveria ficar para lá e para cá, e aquilo deveria incomodá-la, porque ele não tinha um lugar fixo para ficar quando estava em Sunem, e ela se preocupou em preparar um quarto para ele. E foi o melhor quarto daquela época, né? Tinha mesa, tinha cama, tinha lamparina, tinha um lugar para ele descansar, né? Então, assim, igreja tinha cadeira. Então, isso é muito importante, né? O cuidado que ela tinha com Eliseu, né? Então, aí, manda chamar Geazi e Eliseu e pede para Geazi perguntar, e pergunta para Geazi o que ela precisa, né? E ela é uma mulher rica, é casada, tem bens. E Geazi diz assim, ela não tem filho, né? Porque seu marido já é velho. E aí, ele pega e chama ela, manda chamar ela, né? E aí, quando ela chega no número 16, ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Aí ela contesta, não, meu senhor, não iluda a tua serva, homem de Deus. Para quê? Você vai falar que eu vou ter um filho, meu filho eu já sou velho, meu esposo já é velho, como é que eu vou ter um filho, né? Também já estou avançada em idade, mas se cumpriu, né? Aí o menino nasceu no ano seguinte e cresceu e foi trabalhar com seu pai. De repente o menino grita, ai, 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 minha cabeça, pai. E aí o pai pega e manda entregar, pega um pé junto aos servos e manda levar a sua mãe. Quando ele chega, a Sunamita pega eles no colo, né? No 20. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu, né? Então, ela ficou com o filho ali, pensa o filho dela com dor, gritando, gemendo. Gente, que desespero, o único filho. Gente do céu, não consigo nem imaginar. E aí diz que ela pega, e aí o menino morre meio-dia. E ela subiu ao quarto do homem de Deus e deitou o menino na cama e saiu e fechou, né? Ela simplesmente, ela falou bem assim, peraí, né? O homem de Deus me deu um filho. Então, se ele fica nesse quarto, então eu vou deitar na cama, o meu filho na cama dele. Porque se ele tem o Espírito de Deus, se Deus está sobre ele, aonde ele está é santo. Ele sobe e põe o filho lá no quarto de Eliseu, né? E aí ela chamou o seu marido, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Olha que mulher sábia. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela respondeu, não se preocupe, né? Então ela se pôs, né? Se recuperou e foi falar com o marido, pediu. E não falou assim, ai, nosso filho morreu. Ai, não. Ela teve postura, confiando que o mesmo Deus que fez o milagre, porque o marido dela era velho e não poderia ter filho, né? É o mesmo Deus que ia trazer o menino de volta. Você tem confiança? Você tem fé? A fé a gente crê, igreja, né? Crê no improvável que Deus vai fazer. Então, e ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu e encontrasse com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi, servo, olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? Tudo bem com seu filho? E ela respondeu, está tudo bem. Igreja, tem coisas que a gente tem que falar com a pessoa certa. Não é com qualquer um que você vai falar. Ela poderia ficar desesperada e dizer assim, não, meu filho morreu. Não. Tá tudo bem, Sunamita? Geazi pergunta, ela, está tudo bem. Então, você não vai falar com Geazi. Você não vai ficar contando a sua vida para os seus vizinhos. Você não vai ficar contando a sua vida para todo mundo. Você vai contar a sua vida para Deus. Você vai contar a sua vida para aquele homem, mulher de Deus, que são poucos, igreja, que hoje em dia você pode confiar. Porque tem uns que você conta, sobe no altar, sai contando tudo. Misericórdia, fica jogando indireta. Falei-me, Jesus Cristo. É osso, igreja. É osso, né? E ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés, ela se lançou com humildade aos pés dele, né? Se humilhou, né? Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse. E Geazi ainda foi tirar. Não sabia da angústia dela. Poxa, ela falou que tá tudo bem, tá se lançando aos seus pés. Como assim, né? Deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Para eu te pedir um filho?
Não. Você me deu um filho, agora meu filho morreu. Você me deu a esperança, agora me tirou, Senhor. Então Eliseu disse a Geazi, ponha a capa por dentro do cinto, pega o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto. Então, tem coisas que você e Deus, e que você não pode parar para falar com ninguém. Você tem que ter o foco naquilo que você vai fazer. E o foco de Geazi era ir levar o bordão até o menino, né? Botar o cajado ali, o bordão. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Então ele falou, não vou ficar. Eu sei que foi você, através de você, que Deus me abençoou. Não foi através de Geazi. A bênção está com você. O Espírito de Deus está sobre você, Eliseu. Não está sobre Geazi. Você tem que ir comigo. Se você não for, não vou, porque eu sei que é só Deus para fazer esse milagre. E Deus está com você e não está com Geazi. O Espírito do Senhor está com você e não está com Geazi. Oranda cheira bandaçai, né? E Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Não acontece nada. O Espírito do Senhor está com você, então você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas se não tiver igreja, não acontece nada. Nada, nada, né? Tem uma certa diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que não é. Aqueles que têm o poder e a unção de Deus, e aqueles que não têm. Então Geazi voltou para encontrar com Eliseu e disse, o menino não voltou a si. O menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. O menino estava morto, estendido na cama de Eliseu, a qual o sunamita havia preparado tudo para ele com todo carinho, com todo amor, né? Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. O segredo é orar, é buscar sempre oração. A oração é fundamental, igreja. Louvor é bom, mas louvor é muita emoção, tem hora. A gente precisa de oração. Depois deitou-se sobre o menino a boca, olhos com os olhos. Depois deitou-se sobre o menino a boca, olho com olhos, mãos com as mãos, enquanto, né, se debruçou o corpo do menino, foi aquecido. Ele foi, né, deitou sobre o menino, né, e foi aquecendo, né, com o Espírito de Deus ali. E Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou em mais um. Ai, desculpa, igreja. Debruçou mais uma vez sobre o menino. E o que aconteceu? O menino espirrou 7 vezes. 7 vezes. E abriu os olhos. O espírito voltou para o corpo da criança, né? Uma ressurreição. A ressurreição aí. Eliseu chamou Geazi, mandou chamar a sunamita e ele obedeceu quando ela chegou. Eliseu disse, pegue seu filho. Pegue seu filho. E ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, então pegou o filho e saiu. Que milagre, né? Igreja, tem coisas que a gente tem que ir na pessoa certa. E a pessoa certa para mim, você é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus, né? Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, então nós temos acesso. O único intercessor entre eu e você, entre Deus e você, é Jesus, não tem homem nenhum. Se eu me falar que é intercessor, ele é herético, entendeu? E heresia, mentira, é espírito do engano. Mas é que nessa época o Espírito do Senhor era sobre alguém. Tinha que ter alguém que o Espírito parava, né? E parou sobre Eliseu. Então, assim, Eliseu fez a grande obra. Então, olha aqui. Aí já vamos para outra história, falando de morte. Depois eu vou fechar com um feedback para vocês dessas histórias, tá bom? A morte da panela. Depois Eliseu voltou a Gilgal nesse tempo de fome. É a fome ali, né? Tinha uma fome terrível sobre a terra, que assolava a região. Quando os discípulos quando os discípulos dos profetas estavam reunidos, ele ordenou ao seu servo, põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens, né? Tava falando, ó, faz um ensopado para a gente comer. Aí o servo, um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou algum dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Ele viu uma trepadeira lá e viu os frutos e ele pegou e levou. Simplesmente assim, ele não sabia o que é, né?
E quando voltou, cortou em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era. Ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era que estava comendo, mas estava comendo. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: Homem de Deus, a morte na panela. Então não puderam mais tomá-lo. Então, assim, homem de Deus, tem veneno. Vamos morrer. A morte está na panela. Então Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse: Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Deus, ele usou Eliseu aqui para falar assim: põe a farinha. A farinha vai representar a morte tirada da panela. Se a gente ver também no livro de Segunda Reis, só que no 2:20 foi com sal, né? Foi o milagre do sal. Porque acontece que a água da cidade, ela não era pura, né? Vamos aqui, só para você ter ideia. Segunda Reis 2, versículo 19, a purificação da água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como pode ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva, né? A água é boa, mas a terra é improdutiva. E disse ele: Ponha sal numa tigela nova e tragam para mim. Quando levaram, ele foi ao nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água. Não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Você está entendendo? Então Deus, ele usou de estratégia com Eliseu ali. Uma hora o sal e outra hora a farinha. Tá bom? Deus, ele trabalha como ele quer, quando ele quer, né? E aí, quando ele jogou, a morte saiu. Então, a igreja é tão interessante, onde havia morte, teve vida. Porque aqui a palavra. Então, assim, inocentemente ele pegou. Quantas vezes a gente passa por situações, né, que Deus nos livra da morte, porque nós estamos inocentes? Nós não sabemos. Mas nós estamos passando ali, Deus, ele corta o laço do passarinheiro, na raça de como ele nos livra da armadilha de Satanás. Porque muitas vezes estamos inocentes. E esse jovem, esse homem, ele estava inocente. Ele foi pegar, né, os legumes para fazer o ensopado. E provavelmente ele achou bonita, parecida com algum legumes que ele acostumava a pegar e pegou e misturou junto, né? Sem saber ele que era uma erva daninha, era algo venenoso, né? E Deus usou ali Eliseu para fazer um milagre através da farinha. Põe a farinha. Ele colocou e a morte saiu da panela, amém? Farinha representa alimentação, alimento, né? No outro é a farinha o azeite não acabará e nem a farinha. Multiplicação, né? O milagre dos pães. Veio um homem de Baal, Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou aos seus servos: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: Como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: Sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos conforme a palavra do Senhor, eles comerem e ainda sobrou. Gente, essa passagem é tremenda. É a primeira multiplicação dos pães na Bíblia, né? Primeiro milagre. Porque assim, vai um homem levar os pães de cevada para quem? Para Eliseu. Ele poderia levar a primícia da colheita dele para os sacerdotes, lá em Betel, né? Ele poderia levar, mas ele preferiu levar para Eliseu. Mas é tão interessante que ele leva da sua primícia os pães, né? E as espigas de milho também ele leva. Porque segundo o Levítico, a lei, ele tinha que levar para o sacerdote, né? E ali era distribuído para os levitas. Mas será como é que estava essa época, né? Porque a seca estava grande, Deus estava castigando o povo. Como é que estavam os sacerdotes e os levitas? Eu creio que este homem aqui, ele era um homem de Deus. Porque assim, para ele levar para Eliseu e não para os sacerdotes, para dar para os levitas, então alguma coisa estava acontecendo. Então o homem conseguiu identificar que eles não estavam verdadeiramente adorando a Deus como deveria ser adorado. E Eliseu estava fazendo a diferença. Eliseu falou que não ia chover e não choveu. Agora você pensa a situação, né? Então é coisa tremenda. Eliseu falou que, né, da seca, né? E ali estava seca, né? E foi, né? E ele vai falar com Eliseu. E
Oh, Jesus amado, desculpa, igreja, eu falei de que não havia chuva, né? Que Eliseu falou que não havia chuva, mas havia uma secura. Eu falei de Elias. Elias que falou que não ia chover, né? Mas havia a seca, a fome naquele lugar, né? Havia uma fome, havia uma seca, né? E ele vai e leva. E o que que acontece? E o auxiliar de ele, então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. E o que que Eliseu, e o auxiliar de Eliseu perguntou, como poderia ser isso assim, homens? Que é quem? Quem que é? Geazi. Geazi pergunta, como assim que você viu a 100 homens? Olha só tem 20 pães. Mas Deus já veio sobre, né? Deus estava com Eliseu, e Eliseu disse assim, Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrarão. Pode servir, porque Deus está mandando servir, vai sobrar, vai sobrar. Então, ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Então, ele falou, vai sobrar. Gente, quando a pessoa tem vida com Deus, tem autoridade, né? Porque o Espírito do Senhor estava sobre Eliseu. E é tão tremendo que eles comeram aqueles 100 homens e ainda sobraram. Pensa, sobejou. Porque o Espírito do Senhor estava com ele, Deus era com ele. E quando Deus fala, está falado. Você pode olhar o improvável. É 20 reais, meu Deus, mas eu tenho 100. Mais de 200 reais de conta para pagar. Confia, confia. Porque na sua conta pode ter 20, mas Deus pode fazer aparecer um Pix de 200, de 300, de 400, porque Deus é o provedor. A gente vê, vamos dar um feedback aqui, que 2 Reis 4 fala do azeite, do milagre do azeite, da ressurreição do filho de Sunamita, da morte na panela e o milagre dos pães. A gente vê aqui que no milagre do azeite era uma viúva com 2 filhos, né? E não tinha nada na sua casa. Eliseu vai, né? E multiplica o azeite, né? Ela vai até o profeta e o profeta lhe lança uma palavra mediante o Senhor, né? Vai, peça vasilhas emprestadas a seus vizinhos, né? E enche. E foi enchendo, né? E o azeite só parou quando estava todo cheio. E aí ele falou, vai e vende e vive do resto. Quando ela terminou, ela foi falar com ele. Aí a gente já tem a ressurreição do filho da Sunamita. A Sunamita já era riquíssima, muito rica. Era uma mulher altruísta, gostava de ajudar o outro. Estava bem no meio da sua família, na sua região onde morava. Não precisava de ajuda, mas ajudou Eliseu, né? Que ela via ele e ela fez um quartinho para ele. E ele quis como é que se diz? Ele quis abençoá-la. E ela não tinha filho, ele falou a Deus e ali aconteceu 1 ano depois, ela teve um filho, o seu filho morreu, né? Ela não se desespera, não fala com seu marido, vai buscar o homem de Deus, manda Geazi, mas a unção não está com Geazi, está com Eliseu, e ali eu só volto se o Senhor voltar comigo. Aí Eliseu voltou com ela e o filho dela reviveu, né? E ele entregou para sua filha. Só que ela se lança aos pés dele, humildade. Depois a gente tem uma morte na panela, né? Aonde vai um rapaz, ele pega lá um dos profetas, vai pegar legumes para fazer um ensopado, acaba botando uma erva daninha dentro, e aonde eles gritam, morte na panela. Aí Deus manda Eliseu jogar farinha para tirar a morte. Então Deus cuidando, né? O cuidado de Deus, onde tem morte tem vida. Na Sunamita tinha morte, era estéril, Deus deu o filho, teve morte, Deus deu a vida, né? Na viúva, né? Tinha a morte do seu marido, não tinha fome, que não tinha nada, só tinha um pouquinho de azeite, mas Deus deu vida, né? Através do que o seu marido havia plantado. Então plante. Aquilo que você planta hoje, seus filhos vai colher, né? Seja uma pessoa altruísta, generosa, bondosa, seja uma pessoa educada, seja uma pessoa que busque crescer no conhecimento da graça do Senhor, porque quando mais você se achega a Deus, mais você diminui, mais você entende que nós somos nada, que grande é o Senhor, né? E que Ele abençoa, Ele ajuda aqueles que nele confiam. Depois a gente tem o milagre dos pães, que um homem vai levar 20 pães e espigas. Poderia levar para o sacerdote, mas não sabe como estava o sacerdote. Ele vai levar para o homem que ele sabe que é homem de Deus, né? Para dar para os seus profetas, foi alimentar os profetas, né? E ali, Geazi, como assim 20 espigas? Mas
Deus fez o milagre que multiplicou o que sobrou. Então, igreja, para mim e para você nesta manhã, aonde tem morte, aonde tem vida com Deus, aonde tem vida com Deus tem resposta. Obadias, sua família teve resposta porque passou pela fome, Deus multiplicou o azeite. A mulher não tinha filho, ela cuidava, ela abençoava, uma pessoa abençoadora, sempre Deus vai entrar com providência. Você pode passar por dificuldade, mas Deus sempre muda a história. Você lembra que a viúva passou por dificuldade, mas Deus mudou a história, mudou o azeite. A sunamita não tinha filhos, mas Deus mudou a história dela. Passou por dificuldade, o filho morreu, mas Deus restituiu. Confia no Senhor, né? A morte na panela. Tava lá os profetas que trabalhavam para Deus, né? Os discípulos ali, né? Dos profetas. Vai lá, busca o alimento, põe a morte na panela, põe veneno, mas eles estavam lá com o homem de Deus, né? Servindo a Deus, seus discípulos, servindo ao Deus vivo, né? E poderoso verdadeiro. Então Deus ele vem e tira a morte e dá um alimento sadio, né? Servir a Deus, igreja, você não perde nada, você só ganha. E mesmo com todas as dificuldades, Deus ainda enviou um homem, né? Vamos supor assim, da cidade, para levar pães para eles e levar alimento para eles, né? Espiga, né? E todos foram alimentados. Então, Deus ele fala para mim e para você, hoje, se queres, se confiares e se afastares de tudo aquilo, determinado isso aqui não me agrada, eu entro com a providência, eu entro com socorro, eu entro com a cura, eu entro com a vida, eu entro com salvação. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo, se você crer, confiar, porque quanto mais você se afasta do mundo, mais você se achega a Deus, mais menor você fica e mais bênção chega sobre a sua vida. O segredo é diminua para que ele cresça. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você hoje e sempre. Que você tenha um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Momentos que ele cresça, que eu diminua. João 3,30 termina por aqui. Ficam na paz.